Nessa edição a gente vai falar bastante a respeito de mercado e como que o mercado da soja aqui no Brasil reflete os números apresentados na última sexta-feira. Na última sexta-feira nós tivemos o Departamento de Agricultura norte-americano apresentando dados relevantes em seu relatório de oferta e demanda de uma maneira muito mais agressiva que é o habitual do departamento, trazendo cortes mais vertiginosos, diria dessa forma, nos estoques de soja e também de milho norte-americanos. Isso mexeu com os números globais e mexeu também com o mercado. Para falar a respeito deste tema e como que este cenário atinge o produtor brasileiro, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Cristiano Palavro, que participa desta edição de Agricultura BR. Cristiano, sempre um prazer falar contigo aqui no nosso programa e eu começo te perguntando primeiramente a respeito dos números que foram apresentados pelo departamento para a soja, principalmente, como que você os recebeu, era o que você esperava, foi realmente um corte mais expressivo se comparado aos mesmos períodos sazonais de anos anteriores, porque é um relatório de janeiro, é onde se tem normalmente cortes. Como é que você avalia esse relatório e o impacto dele no mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Agora sim, nós tivemos aí um relatório do USDA que de fato surpreendeu um pouco, viu, Fabiano? Eram esperados os cortes, principalmente para a cultura do milho. Na soja, a redução de 2,6 milhões de toneladas foi realmente uma redução um pouco acima do esperado, e isso trouxe um cenário positivo, de fato, para o curto prazo lá em Chicago. E por que eu falo curto prazo, Fabiano? Porque apesar de trazer um ânimo para o mercado, pois de fato o estoque norte-americano ele foi reduzido, ele chegou a um pico de quase 15 milhões de toneladas lá em agosto, depois foi cortado nos meses subsequentes e agora volta para casa de 10 milhões de toneladas. É um estoque não tão mais alto quanto se era projetado lá no meio da safra americana. Só que quando a gente olha para o balanço global, esse corte de 2,6 milhões de toneladas ele não é tão significativo assim. Tanto que os estoques globais, apesar de menores do que projetados em 2024, eles ainda são estoques recordes. Então, eu vejo que o produtor brasileiro ganha mais uma oportunidade no mercado do que necessariamente uma mudança completa do balanço geral de oferta. O mercado agora está animado, isso tem gerado melhoras nos preços de sexta-feira para cá. O Porto de Santos, os portos em geral já reagiram bem, inclusive os preços do interior também, só que a gente permanece com prêmios bastante pressionados aqui dentro do nosso mercado. Então, é um relatório positivo, é um relatório que dá oportunidade, sim, para a gente negociar a soja com um preço melhor, mas daqui para frente o mercado vai concentrar suas atenções nesse grande volume de soja que ainda está projetado para sair do Brasil. A gente sabe que as condições climáticas não são boas em 100% do país, em especial no MS, no Paraná, no Rio Grande do Sul. A gente tem preocupações ainda, mas o fato é que a colheita está começando, vai colocar mais oferta no mercado. É importante o produtor olhar para esse momento de mais otimismo como uma oportunidade e não necessariamente uma virada de tendência. Cristiano, as primeiras reações que nós tivemos, nós já abríamos na sexta-feira o mercado com uma visão um pouco mais otimista após o relatório. Aí sim, nós tivemos altas que chegaram a ser negociadas acima de 3% para a soja, o milho ficou acima, fechou acima de 3%, mas isso nos deu um outro patamar para a soja negociada em Chicago. Ao mesmo tempo, o dólar vai mantendo, ou vinha mantendo aquele cenário de 6,10, 6,11, ainda que os prêmios pagos aqui nos portos brasileiros, eles estejam já em campo negativo, ele não é um negativo tão ruim assim. Se a gente compara com aquilo que o produtor brasileiro já comercializou, nós temos uma janela de oportunidade neste momento para esse sojicultor nacional? Temos sim, Fabiano, temos sim. Um Chicago já trabalhando novamente acima dos 10,20 é uma oportunidade, sem dúvida. Como você falou, apesar de termos prêmios negativos, eles estão próximos de zero, né? Não é um prêmio tão negativo quanto a gente viu lá em janeiro de 2024, por exemplo. Então, se você olha os preços em reais que estão sendo negociados no interior hoje,
ele não estamos perto de um fundo do poço que já tivemos, por exemplo, no mês de agosto, lá no final de outubro, o mercado estava muito mais pressionado do que está agora. Então acaba sim sendo uma oportunidade para o produtor, em especial aquele produtor que vai iniciar sua colheita, já está ali com a sua capacidade produtiva não ainda certa, mas já consegue vislumbrar ali um potencial produtivo, então ele consegue fechar os custos que restam ainda a ser fechados e já garantir também a receita que ele vai precisar aí durante os meses de março e abril, que são os meses onde o mercado tende a estar mais pressionado pela logística e pela necessidade de fato de venda do produtor. Então eu encaro esse momento sim como uma boa oportunidade que o produtor brasileiro está tendo vindo desses números. E fica sempre aquele, eu diria até um pouco de ranço, né, Fabiano, com o SDA, que durante a safra americana trouxe números muito positivos e que jogaram o mercado de fato para baixo. E agora, passados meses já do final da colheita por lá, trazem números que voltam a trazer um otimismo para o mercado, né? Então, realmente, o SDA trouxe duas visões muito diferentes para a safra americana. No meio da safra, uma visão extremamente positiva, e os últimos relatórios ele veio cortando não só a soja como o milho, o que se diferencia um pouco do que se espera no pós-colheita. Falar em colheita, Cristiano, nós tivemos os dados, os números apresentados pela Pátria Agronegócios em relação a acompanhamento de lavouras, mostrando como é que vem a colheita nacional, mas o documento que mais chamou a atenção foi os números, a avaliação que a Pátria trouxe em relação às estimativas de produção e produtividade aqui no Brasil. Não só a nacional, que teve mais um corte frente àquele que era apresentado em dezembro, mas níveis de produtividade. E entre os estados que têm as maiores produções, né, que são os expoentes, o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso do Sul chamaram a atenção por níveis de produtividades bem mais baixos quando comparados ao Mato Grosso, ao estado de Goiás, à Bahia também, que tem bons índices. Esse fator está só ligado à questão climática, já que os dois estados passam, assim como o Paraná também, passam por um cenário de poucas chuvas? Sim, de fato o fator climático é um dos principais, tá, Fabiano? Mas quando a gente olha para o histórico, né, o histórico de produtividade que nos ajuda a trazer essas projeções, a gente já tem um histórico um pouquinho pior para o estado do Rio Grande do Sul, por ter uma alta variabilidade. De 2020 para cá, os produtores gaúchos sabem muito bem disso, né? A dificuldade de ter uma safra cheia por lá é bastante grande. No Mato Grosso do Sul, em específico, tanto soja quanto milho, segunda safra, se você olhar o histórico, mesmo em anos bons, acaba ficando um pouco abaixo da média de outros estados mais consolidados. Eu atribuo a isso parte da variabilidade também de condições de solo que a gente tem nas várias regiões do MS. A gente tem muitas regiões em transição de pecuária para lavoura, então são regiões mais iniciais, com menos tempo de agricultura e que também colocam esse potencial produtivo um pouco mais baixo. Mas para esse ano, para essa safra 24-25, o grande problema é de fato o clima. O MS em especial é onde a safra está mais adiantada e onde eu vejo os principais problemas para a nossa safra. O sul do Mato Grosso do Sul está passando por problemas graves em algumas regiões, como Ponta Porã, Maracaju. Vocês que estão mais próximos aí sabem muito bem dessa realidade. Calor, irregularidade de chuvas vem colocando em risco, e foi isso que nos levou realmente a cortar esse potencial produtivo desses estados-chave e que resultou numa queda de 170 para casa de 167 milhões de toneladas. Ainda é uma safra bastante grande no Brasil, mas que vai se distanciando daquele pico que poderíamos obter. Muito bem, Cristiano. Então, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, até por conta da movimentação aqui de telespectadores, neste momento a gente está tendo negócios melhores para esse sojicultor que está vendendo para entrega nos próximos meses? Da semana passada para cá, a variação está sendo positiva sim. Só na sexta-feira, por exemplo, Fabiano, para a gente pegar o Porto aí como uma base geral para todo o Brasil, nós tivemos altas entre R$ 3 até R$ 5, dependendo do mês de entrega. E hoje o mercado amanheceu aquecido novamente, o dólar chegou a abrir o dia em alta, depois voltou a cair, mas está praticamente no nível que fechou sexta-feira, e Chicago veio subindo,
chegou a uma neutralidade ali um pouco antes da abertura do mercado diário e agora volta a subir. Então, mesmo com prêmios pressionados, nós temos negociações melhores no Brasil hoje do que tínhamos no final de 2024. Volto a dizer, é uma oportunidade sim ao produtor brasileiro.